Em 1 Coríntios, capítulos 2, 1 Coríntios 2, dos versículos de 1 até os 5. O texto diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Damos graça porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Senhor, a Tua palavra é o alimento para a nossa alma, é aquilo que nos sustenta espiritualmente. E nós precisamos compreendê-la, e nós precisamos comê-la, Senhor, na verdade. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e ilumine o nosso entendimento para que nós possamos, de fato, nos alimentar da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos, tá bom? Vamos lá. Esse texto, querido, eu comecei a pregar ele a semana passada e eu não consegui, eu nem foi longe de concluir o texto. Então eu vou fazer uma pequena recapitulação contigo, só para a gente chegar no ponto em que nós paramos, tá? Eu disse a vocês que a igreja de Corinto ela tinha um problema muito sério, e o problema dessa igreja é que ela estava dando mais importância ao pregador do que à mensagem, tá? E disse, querido, que esse problema, as raízes desse problema estava afincada na cultura local, entendeu? Aqueles irmãos, aquela igreja, aquela cidade gostava muito de ouvir debates públicos, né? E cada cidadão tinha o seu debatedor principal, aquele que mais gostava, e se criava partido em torno desses debatedores. Esse tipo de problema, querido, entrou na igreja e estava causando divisões entre os irmãos. E Paulo escreve esses 4 primeiros capítulos para tratar do problema. É isso que nós temos. Veja, primeiro ele denuncia o problema, depois ele diz como é que foi que ele soube do problema, aí ele passa a tratar do problema a partir do versículo 18, querido. Ele começa uma argumentação mostrando a loucura que aqueles irmãos estavam praticando em confiar na sabedoria humana, e ele faz isso contrastando a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Primeiro, ele disse que se a salvação fosse baseada na sabedoria humana, a mensagem que ele tinha pregado ali teria sido reprovada. E por quê? Porque essa mensagem que ele pregou na cidade de Corinto, ela era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A ideia de Paulo é, imagine vocês anunciar, pregar um Messias que é o Salvador do mundo, mas que esse Messias Salvador do mundo morreu numa cruz romana como um bandido, como alguém incapaz de se defender. A pergunta é, quem em sã consciência acreditaria numa mensagem louca como essa? E ele aponta primeiro para isso. Ele está contrastando a sabedoria daquela cidade, daqueles irmãos que eles valorizavam, com o plano inteligente, com o plano muito sábio de Deus, que foi apresentar ao mundo um Salvador, querido, que morreu da forma como Cristo morreu. A ideia do Senhor, irmãos, isso é muito interessante, né? Quanto mais a gente fala sobre isso, mais o Espírito nos traz clareza. A ideia de Deus em relação a isso, querido, é mostrar ao mundo um Salvador que morreu de forma vexatória, vergonhosa, indefeso, entendeu? Está ali o nosso Senhor, nosso Salvador, pregado naquele madeiro, pés e mãos, uma coroa de espinho na cabeça, o corpo todo dilacerado com os chicotes romanos, mas aquele homem morto daquela forma é o Salvador.
Não há mente humana que consiga conceber, querido. Um exemplo interessante. Olhe os nossos heróis. Veja os nossos heróis, irmãos. Olha o pessoal da Marvel. Hulk, Thor, Capitão América. Vai pensando, entendeu? Todos eles fortes. Todos eles poderosos. Que não levam desaforo para casa, entendeu? Que não são humilhados. Mas aí Deus vem. Isso é sabedoria humana, querido. Se você for olhar para o universo DC, nós temos lá Mulher Maravilha, nós temos Superman, nós temos Aquaman, nós temos todo aquele pessoal todo. Olhe para os nossos heróis. Os heróis bons de briga, um Jack Chan da vida, sei lá, um Bruce Willis da vida. Você vai olhar para os heróis, todos eles homens aguerridos, poderosos, entendeu? Fortes, que não levam desaforo para casa. Isso é sabedoria humana, irmãos. E o Senhor vem contrariando tudo isso e apresenta um Salvador que morreu pregado no madeiro, irmãos. A sabedoria humana rejeita isso. É o que Paulo está dizendo para esses irmãos. Se a salvação fosse através da sabedoria humana, jamais teríamos o Messias que morreu numa cruz. Eu não vou ler o texto, eu li isso aqui na semana passada, mas eu não vou ler agora. 1 Coríntios 1, do 22 até o 25. Depois ele aponta para os irmãos. Primeiro ele apontou para a mensagem, depois ele aponta para os irmãos. Aí ele está dizendo assim, olha, olhem para vocês. Se a salvação, se o plano de salvação tivesse sido estabelecido pela sabedoria humana, vocês não fariam parte desse plano. Vocês são a ralé da sociedade. Aqueles que estariam inclusos nessa lista de salvos, de eleitos, seriam os intelectuais daquela época, a elite cultural, o pessoal que está em cadeia de comando, em posição de autoridade, mas vocês não. Vocês são a ralé. Irmãos, se você leia o que Paulo diz a respeito desses irmãos, do versículo 26 até o 28, é um negócio impressionante. Ele chama esses irmãos de coisas fracas, de coisas desprezíveis, entendeu? Dando a entender que se a sabedoria humana fosse a responsável pelo plano de sabedoria, pelo plano de salvação, aqueles irmãos não fariam parte dela. E aí, queridos, nós chegamos aqui, tá? No último exemplo, no último contraste que Paulo faz entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E Rodrigo, não está no Instagram, não? Não, né? Uhum. Qual é o último contraste? É o pregador, irmãos. É o pregador. Paulo falou da mensagem, Paulo falou dos destinatários dessa mensagem, agora ele vai falar do mensageiro, né? É como se Paulo estivesse perguntando assim, olha, quem do alto da sua sabedoria escolheria um mensageiro tão fraco e insignificante como eu? Eu sei que para nós, como eu já disse, Paulo é um gigante da fé, Paulo é uma das 15 maiores mentes que esse mundo já conheceu, mas para aquelas pessoas, Paulo era um Zé Ninguém, irmãos. Era um desconhecido. Citei textos aqui mostrando isso. Citei texto aqui lá em 2 Coríntios mostrando que a própria igreja, algumas pessoas da própria igreja de Coríntios achavam Paulo, a pregação de Paulo desprezível, a palavra dele desprezível, entendeu? Eles não tinham, querido, nenhuma consideração. Achavam ele um pregador muito fraco. Mas é exatamente disso, querido, que eu estou falando com vocês. Paulo se fez de fraco. Paulo se apresentou a essa igreja como alguém fraco, exatamente para confundir a sabedoria daquelas pessoas, para que não houvesse, para que a atenção não fosse voltada para si, mas para aquilo que ele estava anunciando. Olha como ele se apresenta, irmãos. Novamente, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana,
e sim no poder de Deus. Lembra da pergunta que eu fiz? Porque Paulo, uma das 15 maiores mentes que o mundo já conheceu, decidiu agir de maneira simples, abrindo mão de toda a sabedoria humana, do uso da retórica e de todas as ferramentas que poderiam auxiliá-lo na proclamação do Evangelho? E a resposta para tudo isso, querido, está no versículo 5. Paulo fez isso para que a fé daqueles irmãos não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, por que Paulo fez isso, querido? Parece que há um pensamento, né, por trás daquilo que Paulo escreveu. A ideia é mais ou menos assim, irmãos. Se alguém é persuadido por crer, a crer, na verdade, por causa de uma boa argumentação, né, com o uso de retórica e de sabedoria humana, também poderá ser dissuadido da fé por outro argumento melhor, que pareça melhor e mais lógico, entendeu? Então é muito simples. Se Paulo se apresentasse ali em sabedoria, entendeu? Mostrando que o cristianismo é superior às religiões daquela época, entende? Alguém poderia trazer uma argumentação melhor, mais inteligente. E não seria difícil, querido, haver uma argumentação mais inteligente. Novamente, irmãos, porque nós estamos acostumados com a Bíblia, porque nós estamos acostumados com pregação, a gente não consegue, pelo menos eu acredito que não, que entre nós cristãos, né, nós não conseguimos acreditar que existe uma religião melhor do que o cristianismo, que existe alguma coisa mais consistente, né, alguma coisa mais confiável do que o cristianismo. Senão nós não estaríamos aqui. Mas para aquelas pessoas, naquela época, queridos, isso não era realidade como é realidade para nós. Nós temos 2000 anos de história. Nossa fé, ela está consolidada não só porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus, mas ela está consolidada em 2000 anos de história. E nesses 2000 anos de história, querido, muitos foram os governantes, imperadores e reis que tentaram com toda a força que tinha, com todo o poder que tinha, destruir essa fé, mas absolutamente nada e nem ninguém conseguiu derrotar o cristianismo ao longo desses 2000 anos. Por quê? Porque essa é uma religião que procede de Deus, irmãos. Deus é aquele que banca ao cristianismo, que banca a nossa fé. E se não fosse por ele, e se não fosse o poder sobrenatural de Deus agindo na vida das pessoas, não haveria cristianismo hoje, irmãos. Houve épocas na história da igreja em que parecia que o cristianismo ia ser vencido pelo homem, e de repente, querido, Deus levanta um homem, um único homem, e com esse homem ele incendeia o mundo. Irmãos, a coisa mais linda que há depois dos escritos da Bíblia é você pegar a história dos avivamentos no decorrer desses 2000 anos. Irmãos, é um negócio simplesmente espetacular. Espetacular. Quando você lê a história, por exemplo, de George Whitefield, querido, um inglês que virou a Inglaterra, que virou os Estados Unidos, a Escócia e aqueles países europeus de perna pro ar com a sua pregação, irmãos. Um homem, entende? Ou quando você pega um Spurgeon da vida, e tantos outros, um Calvino, um Lutero, um John Knox da vida. São tantos os homens de Deus que Jonathan Edwards, na época o Jonathan Edwards era contemporâneo de George Whitefield, entendeu? Ele estava nas colônias inglesas que tinham ido já estavam firmados já nos Estados Unidos, né, na América, né? Estava começando ali o novo mundo, ele era um desses pastores ali, e ele foi inclusive amigo de George Whitefield, entendeu? Fizeram a parceria. Irmãos, a história do cristianismo é um negócio assim, simplesmente espetacular. E você vai ver nisso tudo um poder sobrenatural agindo na vida da igreja, da vida das pessoas. Sem esse poder, irmãos, não há argumentação no mundo que sustente o cristianismo. É o que Paulo está colocando. Ele abriu mão de tudo para que a fé daqueles irmãos não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso continua valendo, queridos. Isso continua valendo. Vamos para a nossa mensagem. Eu vou começar aqui.
Isso aqui ainda recapitula ainda, porque é o primeiro tópico que eu abordei com vocês. Como deve se comportar e qual a atitude do pregador que deseja que os seus ouvintes tenham a sua fé alicerçada somente em Deus e no seu poder. Como deveria ser a mensagem e qual deveria ser o conteúdo dessa mensagem. Eu estou perguntando a respeito do mensageiro, estou perguntando a respeito da mensagem, como é que deveria ser isso? E a primeira resposta que eu dei foi, a mensagem e o mensageiro deveriam ser simples. Aí o versículo 1 diz isso, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele fez em singeleza de palavras, em simplicidade. Aqui é bom que a gente não entenda, mas eu vou recapitular isso aqui porque isso aqui é importante. A simplicidade da mensagem, querido, não tem a ver com uma pregação superficial e rasa, tá bom? Não é isso, irmãos. E se você quer prova do que eu estou falando, basta você ler as cartas de Paulo, ou de Pedro, ou de João. Não tem a ver com superficialidade, entendeu? Com uma mensagem rasa. Não, querido. A ideia de simplicidade aqui não tem a ver com gente que não se prepara, entendeu? Porque tem gente que olha isso e diz assim, olha, não precisa estar me preparando, gastando tanto tempo para me preparar. Não é isso não, querido. O pregador deve dar o melhor de si para preparar a mensagem e, logicamente, para expor a mensagem, entendeu? Um pregador que faz a obra de Deus relaxadamente, querido, ele está se colocando numa situação bem delicada diante de Deus. Tá? Eu sei que está um pouco fora de contexto, mas o princípio permanece. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Bom, quando Paulo fala de ostentação de linguagem ou de sabedoria, querido, ele está se referindo aqui ao que ele já tinha chamado lá no capítulo 1, no versículo 17, de sabedoria de palavra. Continua falando de sabedoria humana. Tem a ver aqui, querido, com o modo em que os sofistas e os filósofos adotavam em seus discursos, entendeu? E que eram muito apreciados pelos gregos. O uso da retórica, o uso de todos os meios e artifícios que estavam à disposição deles para encantar a plateia, para encantar o público, entende? Paulo está abrindo mão disso tudo aqui. Olha, queridos, a simplicidade consiste em proclamar uma mensagem cuja origem era divina, ou é divina, né? E que não precisa de adornos humanos para ser eficaz. Essa mensagem que Paulo pregava era o poder de Deus, que Paulo chamou anteriormente de palavra da cruz. Essa mensagem diz respeito ao testemunho de Deus, ou ao testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho Jesus Cristo, morto na cruz pelos nossos pecados. Eu preciso me esforçar o máximo que eu puder, querido, para apresentar Jesus a vocês como o crucificado que foi. Paulo fala sobre isso. Há um texto interessante, irmãos, lá em Gálatas capítulo 2. Vou mostrar para você ter uma noção do que eu estou colocando. Abra rapidinho aí em Gálatas 2. Como eu não planejei falar sobre isso, e eu não listei aqui, porque geralmente eu deixo os textos listados aqui. Gálatas 3, no versículo 1. Eu vou escolher uma linguagem mais contemporânea. Olha só. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com um retrato de Jesus Cristo morrendo na cruz. A mensagem que Paulo pregou àqueles irmãos era tão clara, tão explícita, que ele chega a dizer, dessa linguagem mais contemporânea, que é como se ele tivesse desenhado um quadro e mostrado Cristo crucificado na cruz. Então eu tenho que me esforçar, irmãos, para apresentar Cristo crucificado. Porque ali está a glória de Deus e a glória da sabedoria de Deus. É essa mensagem que tem poder. É essa mensagem, querido, que não necessita necessariamente dos recursos da retórica para ser apresentada. Eu tenho que ser claro com o Evangelho, mostrar o que aconteceu
e mais ainda, mostrar a aplicação disso, dizer por que aconteceu, por que ele se submeteu àquilo, por que ele se permitiu morrer daquela forma, querido. E a mensagem é exatamente essa: ele foi porque era necessário. Ele foi porque aquilo era o plano de Deus. Aquele plano era o meio de Deus salvar aqueles que ele quer salvar. Não há outro meio, irmãos. Aí sim, agora eu sigo com a mensagem, tá bom? Como é que deve ser a mensagem? Como é que deve ser o mensageiro? Essa coisa toda. Sua mensagem deve estar centralizada em Cristo. Porque decidi, versículo 2, porque decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus e este crucificado. Paulo tinha uma pregação, e a pregação de Paulo dizia respeito a Jesus, mas não só a Jesus, mas a Jesus crucificado. Piquen, um comentarista, diz que Paulo aqui, querido, deliberadamente excluiu de sua mensagem tudo que não fosse a revelação da obra expiatória de Cristo. Em sua pregação, ele intencionalmente separou os elementos diferentes do conhecimento humano pelos quais ele pode ter sido tentado a apoiar a pregação. Ele abriu mão de todo e qualquer recurso porque ele tinha em mente uma coisa: eu vou pregar Cristo e este crucificado. A expressão decidir, eu decidi aqui, tem um sentido, irmãos, de determinar, de resolver, de decretar. Isso significa aqui que Paulo tomou uma decisão consciente quanto ao modo de sua pregação e ao conteúdo dela. Qual é o método, querido? Ele não recorreria à ostentação de linguagem e sabedoria de palavras. Qual o conteúdo? Nada além da cruz de Cristo. Aqui, irmãos, eu preciso fazer abrir uma aspa aqui para algo que eu considero estranho na pregação moderna, irmãos. A mensagem de Paulo, ela estava centralizada na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Isso equivale dizer aqui a que Paulo, né, isso aqui é o que Paulo chama de evangelho. A mensagem de Paulo, centralizada em Cristo, na cruz de Cristo, a gente chama isso de evangelho. É isso que ele diz lá em Gálatas 1:8. Olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos tenho pregado, que seja anátema. Ele pregou a mensagem, o evangelho, e esse evangelho aqui, ele é uma mensagem que a gente separa só para ser didático, tá bom? Para você entender. Nós separamos o evangelho em duas partes. Eu vi que isso era chamado antigamente de querigma e didaquê. O querigma é a mensagem do evangelho, é Cristo, é a narrativa de Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, entendeu? É isso, é o anúncio de Jesus Cristo vindo ao mundo, morrendo na cruz. E o didaquê é a explicação daquilo que Cristo fez. É exatamente, o evangelho significa essas duas coisas. Ele aponta para os fatos históricos a respeito de Jesus Cristo, o nascimento. Na verdade, antes do nascimento, né? Ele aponta para as profecias, lá no Velho Testamento, que apontam para Cristo, lançam luz sobre Cristo. Depois, o Evangelho aponta para Jesus aparecendo no mundo, vindo ao mundo na plenitude dos tempos. Depois, sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição. Esses são os fatos históricos a respeito de Cristo. Isso é chamado de Evangelho. Mas o Evangelho também é a explicação desses fatos. Por que Jesus Cristo veio? Por que ele morreu naquela cruz? Da forma como morreu? Por que ele não se defendeu? Por que ele não invocou o poder de Deus para se livrar da cruz dos seus inimigos? Então a explicação disso, a razão pela qual ele morreu, o motivo pelo qual ele foi para a cruz, também é chamado de Evangelho. Essa era a mensagem de Paulo, irmãos. Os fatos e o significado dos fatos, tá? Então, a gente pode afirmar aqui, querido, que o Evangelho era a única mensagem anunciada por Paulo. Entretanto, querido, ao mesmo tempo, ele diz aos irmãos de Éfeso que foi chamado para anunciar todo o desígnio de Deus. Isso está lá em Atos 20, 26 e 27. Portanto, eu vos protesto, isso aqui é Paulo se despedir dos irmãos lá de Efésios. Ele está indo para Jerusalém, ele vai ser preso em Jerusalém, depois ele vai ser enviado para Roma, tá? Então ele está se despedindo desses irmãos.
E ele diz para esses irmãos, olha, eu não vou ver mais vocês. Mas ele diz isso aqui para aqueles irmãos, olha, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ora, queridos, a palavra desígnio aqui significa propósito, plano. Então, Paulo está dizendo assim, olha, jamais deixei de anunciar a todos vocês o propósito, o plano de Deus. Isso não significa, querido, que Paulo só falasse da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas que todos os outros temas abordados por ele eram abordados à luz do Evangelho. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está tratando de um problema na igreja, que era a divisão na igreja, havia grupos ali espalhados daquela igreja. Ele está tratando de um problema específico, que era essa divisão, esse racha na igreja, só que ele faz isso como à luz do Evangelho, irmãos. Entende? Ele está conectando aqueles problemas e o modo de resolver esses problemas ao Evangelho. É isso que ele está fazendo. E qual é a minha estranheza, querido, na pregação moderna? É que o que nós temos hoje é um negócio meio estranho, irmãos. Eu conheço pregadores que dizem, por exemplo, que Deus chamou eles para ministrar para casais. Deus me deu o ministério de falar aos casais. Então ele só faz isso. Outro diz que o ministério dele é sobre finanças. E ele sai pregando em todo lugar apenas a respeito de finanças. Outros dizem que o ministério é libertação. Outros dizem que é cura interior. E aí, você não tem isso na Bíblia, querido. Paulo diz que Deus o chamou para pregar todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus, todo o plano de Deus, querido. Essa coisa de pastor com o ministério só para casais, só para finanças, isso não... Se numa igreja, querido, eu tivesse vários pastores, entendeu? E dentre esses pastores eu tenho alguém especializado aqui na área de finanças, alguém aqui que se especializou na área de casais, aí é uma outra coisa. Mas um pastor de igreja que diz que o meu ministério é falar sobre casais, sobre família, ele está equivocado, irmãos. Não existe isso. Na verdade, não existe base nem mesmo para alguém dizer assim, olha, minha área é essa aqui. O pastor é aquele que é chamado a pregar todo o desígnio de Deus. Isso é muito estranho, irmãos. Muito, muito estranho, tá? Veja o que Paulo está dizendo. Eu decidi antecipadamente, propositalmente, pregar Cristo e Cristo crucificado. Só isso, mais nada. Mas eu não vou falar sobre Cristo, eu vou falar sobre casais. Mas eu não vou falar sobre Cristo, eu vou falar sobre finanças. Ainda que cite textos bíblicos, está deixando de lado a essência ou a principal essência da mensagem do Evangelho, que é Cristo. Não estou dizendo que a gente não possa pregar sobre isso, nós devemos. Mas sempre à luz da Bíblia, sempre à luz do Evangelho. Senão, queridos, é o que Nicodemos diz, olha, ele diz assim, a pregação sobre prosperidade não está errada. O problema é que esses pregadores, eles fazem uma releitura da Bíblia pela ótica da prosperidade. Então, eles só conseguem ver isso na Bíblia. Outros fazem uma releitura da Bíblia a respeito de ação demoníaca na Bíblia. Então, ele lê tudo na Bíblia por essa perspectiva de ação demoníaca. Está errado, querido. O centro, a essência da mensagem bíblica é Jesus Cristo. Nada fora Cristo, tá? O terceiro ponto aqui, irmãos, é que o mensageiro deve ser humilde e pregar em absoluta consciência. Mas que ventilador barulhento, meu irmão. Misericórdia. O mensageiro deve ser humilde e pregar em absoluta consciência de sua falta de poder próprio. Irmãos, versículo 3. No 2 ele diz que decidiu anunciar somente a Cristo, e no 3 ele diz, olha, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. Me permita falar aqui uma coisa, eu
planejei falar sobre isso, mas deixa eu tocar isso. Achava que não era necessário, mas me ocorreu agora, eu vou falar. Alguns acreditam aqui que Paulo, quando ele esteve lá em Atenas, pregando no Areópago, ele pregou em sabedoria de palavras. E foi um fracasso. E por causa disso, ele decidiu que ele não pregaria mais daquela forma. Que ele se centraria a sua mensagem somente em Cristo. Irmãos, é lógico, né? A gente tem ouvido e tem olhos, vai ver e vai ouvir coisas que você não tem como fugir disso. Mas atribuir isso a Paulo, irmãos, que ele decidiu pregar assim depois de um fracasso, é absurdo, irmãos, isso. Leia as cartas de Paulo, querido, e a mensagem de Paulo sempre foi Cristo. Em qualquer carta, em qualquer pregação, o centro da mensagem de Paulo sempre foi Cristo e deveria ser esse o nosso centro. Vou correr por causa do tempo, tá bom, gente? Aqui existem opiniões divergentes, querido, a respeito do significado dessas palavras. Fraqueza, temor e grande temor, tá? Alguns falam da fraqueza física, outros falam de um possível problema nos olhos de Paulo. Eu particularmente, irmãos, vocês sabem que quando Paulo estava pregando aos Gálatas, a carta que ele escreveu, ele fala que quando ele esteve lá pela primeira vez, aqueles irmãos gostavam tanto de Paulo, que ele disse, vocês gostavam tanto de mim, que se fosse possível, vocês nos teriam arrancado os seus olhos e me dado. Então, se supõe aí, se deduz que Paulo tinha um problema na vista, e foi isso que levou Paulo até a cidade, ao território da Galácia, entendeu? Ele chegou lá quase cego, na verdade. Alguns estudiosos dizem isso por causa dessa fala, que aqueles irmãos gostavam tanto de Paulo, que se fosse possível, eles arrancariam os olhos, dariam os olhos a Paulo, né? Então, alguns acham que a fraqueza de Paulo era essa, né? Ele fala de escrever em letras garrafais em algumas cartas, entendeu? Em letras grandes. E aí alguns atribuem esse fator à questão de Paulo ter problema na vista. Tá? Eu prefiro a interpretação do Hernandes Dias Lopes, irmãos. Ele diz assim, olha, falando de fraqueza, temor e grande temor. Ele diz que Paulo não está falando aqui de uma fraqueza e debilidade física. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho é algo tão sublime e maravilhoso que quando ele foi a Corinto, foi na total dependência de Deus. Ele não foi com ufanismo, né, com orgulho ou com autoconfiança. Ele não foi com soberba ou vanglória, mas foi com muita humildade por entender a grandeza e a majestade da mensagem que ele estava pregando. Às vezes eu penso que nós não conseguimos compreender isso quando nós estamos pregando o Evangelho, irmãos. Eu temo, irmão, sabia? Ainda hoje eu sinto dores de barriga durante o domingo. Tem diminuído até um pouco, na verdade. Principalmente quando a mensagem já está pronta, né? E hoje eu gastei um tempo, mas foi estudando outra coisa, né? Estudando já para a mensagem do domingo que vem. Mas quando eu estou preparando a mensagem para pregar no final do dia, irmãos, eu vou ao banheiro 3, 4 vezes durante o dia, irmãos. Eu acho que isso ainda eu fico nervoso ainda quando eu vou pregar. Irmãos, eu prego domingo, prego terça, eu prego quarta. Para redes sociais, praticamente todos os dias eu vejo de 10 minutos. Mas eu ainda não me acostumei, eu espero que Deus me dê a graça de nunca me acostumar com isso aqui. Porque nós podemos perder a noção do que nós estamos pregando, irmãos. Perder a noção do que é o Evangelho. Eu vou te dar uma figura do Evangelho, irmãos, que eu espero que você nunca mais esqueça. Nunca mais esqueça. É por isso que eu penso aqui, querido, que quando Paulo diz aqui que ele foi lá em fraqueza, temor e grande temor, ele estava simplesmente descrevendo a consciência que tinha da grandeza do Evangelho e da insuficiência pessoal dele, da sua fraqueza pessoal. Eu vou te dar um texto, querido, que talvez coloque esse pensamento de Paulo em ordem, sabe? Que nos dê uma consciência de como Paulo via o Evangelho, irmãos, e eu espero que seja essa a consciência que nós tenhamos a respeito do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 2, irmãos, versículos 15 e 16.
Ouça com muita atenção, queridos. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E aí ele pergunta, e quem está à altura de uma tarefa como essa? O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a nossa pregação do Evangelho, para aqueles que estão se perdendo, ela tem cheiro de morte e de condenação. Mas para aqueles que estão sendo salvos, ela tem cheiro de perfume de vida, irmãos. E aí ele pergunta, mas quem é que está à altura de uma tarefa como essa? Por isso ele diz, quando eu fui ter com vocês, eu fui em fraqueza, temor e grande tremor. Ele sabe que a mensagem que ela está anunciando, escute isso aqui, queridos, pelo amor de Deus. A pregação do Evangelho tem 2 propósitos principais. Um é salvar o homem e o outro é condená-lo. Sabiam disso? O Evangelho tem que ser pregado até os confins do mundo. Por quê? Porque alguns serão salvos, mas outros serão condenados pelo Evangelho. Por quê? Porque ouviram o Evangelho, mas não deram crédito a ele. Se expuseram à pregação do Evangelho, mas não aceitaram ela como palavra de Deus. Então eles estão ouvindo a pregação do Evangelho para a sua própria condenação. Cheiro de morte. Desliga, vem aqui, por favor, Alex. Rapidinho esse troço. Cheiro de morte, irmãos. Cheiro de condenação. É isso que o Evangelho faz. Para muitos, perfume de vida, mas para outros, cheiro de morte. Paulo sabia que ele não era suficiente para pregar uma mensagem como essa. Ele sabia que precisava do poder de Deus na sua vida para anunciar esse Evangelho. E de fato, ainda é assim hoje, irmãos. Eu digo para o Senhor, toda vez que eu vou pregar, Senhor, me dá do teu poder para eu anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho não pode ser anunciado na força do braço humano, irmãos. O Evangelho não pode ser apresentado a vocês em sabedoria humana, querido, não pode. Por mais que um pregador deva se esforçar para pregar, ele não pode confiar, querido, em si mesmo na hora de pregar, porque ele não está à altura dessa tarefa. O 4º ponto, queridos, é que a mensagem deve ser pregada, é lógico, não tem como, tem que ser isso aqui. A mensagem deve ser pregada no poder do Espírito Santo. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ao dizer, querido, que não prega usando uma linguagem persuasiva de sabedoria, Paulo está apontando mais uma vez para a sabedoria humana, tá? Para o uso da retórica. Eu não uso de linguagem persuasiva. Minha pregação não consiste em linguagem persuasiva. Não consiste no uso da retórica, querido. Você sabe o que é retórica? Eu lembrei que eu falei tanto de retórica, mas eu não expliquei para vocês o que é retórica. Retórica, irmãos, é a arte de usar a linguagem para persuadir, influenciar ou convencer um público. Então eu vou já falar sobre isso aqui, tá bom, gente? Para que você tenha uma noção do que é isso. É o uso que o homem faz da sabedoria humana, das estratégias humanas, para persuadir, para convencer, para influenciar um grupo de pessoas ou uma pessoa. Olha, querido, a pregação de Paulo não consistia em uma manifestação de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Alguns aqui entendem, querido.
como sendo uma referência aos sinais de prodígios que Paulo operou enquanto esteve ali naquela cidade. Aqui eu vou discordar desse pensamento, ainda que eu saiba que isso aconteceu, tá? Paulo, na cidade por onde ele andava, ele operava alguns sinais e fazia alguns milagres, mas concordo com Nicodemos. Nicodemos diz que a melhor resposta, querido, é que o poder do Espírito Santo foi demonstrado na pregação de Paulo pela iluminação das mentes e corações dos judeus e de gentios lá de Corinto, entendeu? De modo que eles receberam a palavra como palavra de Deus. É exatamente isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,4. Olha só isso, irmãos. E veja como que isso é verdadeiro. Olha, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder. É a mesma coisa que ele está colocando aqui. Visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que eles dizíamos. Paulo estava pregando e o Espírito Santo estava testificando no coração daquelas pessoas que aquilo que estava sendo dito era verdade oriunda de Deus, irmãos. Isso é uma pregação no poder do Espírito Santo. Agora preste atenção, essa é uma pregação que depende do poder do Espírito Santo na pessoa do pregador, mas depende também do poder do Espírito Santo na pessoa de quem está ouvindo o Evangelho. Observe o que o Paulo diz aqui, olha, ele diz assim: não o fizemos com palavra, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. Então Paulo estava falando e o Espírito Santo estava martelando no coração daqueles que estavam ouvindo a mensagem, dizendo: isso é verdade, isso provém de Deus. Era o Espírito testemunhando no espírito daquelas pessoas que aquilo que eles estavam ouvindo era a verdade de Deus. É por isso, irmãos, que na hora da pregação a gente ora, e é por isso que a gente fala do cuidado que nós temos que ter na hora de ouvir a pregação. E mais ainda, nós deveríamos preparar o nosso coração, querido, para ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho. E não só com o louvor aqui antes do culto, porque isso é pouco, irmãos. Eu deveria tirar o domingo e preparar o meu coração para receber a mensagem. Eu deveria orar ao Senhor, pedir ao Senhor que falasse comigo enquanto eu estivesse ouvindo a palavra de Deus, assim como eu oro que Deus fale com vocês enquanto vocês estão ouvindo, e eu peço que Deus me use enquanto eu estou pregando, irmãos. É uma via de mão dupla. Eu faço a minha parte, mas vocês deveriam fazer a parte de vocês. Porque o testemunho do Espírito Santo aqui é na vida de quem está ouvindo. E a finalidade disso tudo, irmãos, ele decidiu abrir mão dos recursos da oratória, ele decidiu pregar no poder do Espírito Santo. Tudo isso tinha uma finalidade, que eu comecei anunciando ela, né? É para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Como eu já anunciei isso aqui no começo, eu não vou voltar. Eu queria só fazer aqui algumas aplicações rápidas, bem rápido mesmo, irmãos, tá bom? Aplicações práticas bem rápidas aqui. A primeira aplicação, querido, é aqui, e aí eu vou dar crédito aqui ao Nicodemos, porque eu estava lendo a pregação dele, e das aplicações que ele fez, eu tirei algumas coisas, só ajustei um pouco a linguagem para nós, mas o crédito é dele, tá bom? Mas eu achei tão impactante aquilo que ele colocou, irmãos, que eu resolvi trazer. Escute isso aqui, olha. Mesmo sabendo que os recursos da oratória e conhecimento intelectual não são pecaminosos em si mesmo, tá bom? E às vezes até desejáveis, eles podem se tornar um fim em si mesmos e anular a cruz de Cristo. Entenda, não é errado o pregador lançar mão desses recursos. Ele tem que tomar cuidado para uma coisa. Ele não pode, fazendo uso desses recursos, chamar a atenção para si. Porque se ele faz isso, ele está anulando a cruz de Cristo. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, desses recursos da retórica. Alguns deles. Primeiro, figuras de linguagem, metáforas, entendeu? Antíteses, essas coisas todas. Repetição de palavras, frases ou ideias para enfatizar um ponto ou criar um efeito de ritmo. Perguntas retóricas que são feitas para enfatizar um ponto ou para levar o ouvinte a pensar sobre o assunto. Hipérbole, que é o exagero de uso de palavras para enfatizar um ponto ou criar um efeito dramático. Lembra lá de João, no final do Evangelho de João? Se eu fosse escrever tudo que Jesus disse, falou,
Não haveria livros no mundo que comportasse isso. Ele está usando uma hipérbole, entende? Comparação, querido, que é o uso de analogias e comparações para ilustrar um ponto ou para ajudar o ouvinte a entender uma ideia complexa. Citações que são usadas para apoiar o argumento ou para adicionar credibilidade ao discurso. Apelo às emoções, que é o uso de palavras e imagens emocionais para persuadir o ouvinte a tomar uma determinada ação. Tudo isso são recursos da retórica que são usados para convencer um público, para levar um público a tomar uma determinada decisão. Quando você vai para essas empresas que trabalham com multinível, como é que chama isso de multinível, não? Como é que eles chamam isso? Esse pessoal de trabalho com pirâmide, gente. Tem até algumas empresas bem conhecidas que vendem, eles estão vendendo tipo ações, que estão vendendo o seu produto e você compra na esperança de que você vai galgar posições na empresa. Tem um nome que dá para isso, eu não sei se é multinível o nome que dá para isso aí. Você vai ouvir uma apresentação dessas, querido, você sai dali, irmão, você inverte o que tem e o que não tem. Porque os caras fazem uma propaganda, usam imagens, usam testemunhos pessoais, e você sai dali na certeza que em menos de um ano você vai estar rico da vida. E desculpa a expressão, ele se lasca todinho. Que comprou uma furada, comprou um negócio furado, deu uma... irmãos, há muito engodo nisso, tá? Eu digo porque eu conheci de perto, eu tive nesse negócio envolvido com isso, irmãos, né? Cheguei até a dar uma palestra no lugar do orador principal que não apareceu, e eu fui lá pra frente e foi um negócio assim, mais furado, irmãos. Ó. Pastores, pregadores e líderes, queridos, que são dotados de capacidades naturais de comunicação e que tiveram oportunidade de se preparar, de estudar, deve usar com sabedoria e cuidado esses recursos em seu ministério. Esse cuidado é para que não deem ocasião para o surgimento de admiradores que o seguirão somente por causa do brilho do seu intelecto, né, e da influência das suas pregações. Nunca devemos esquecer, querido, que o nosso alvo é levar as pessoas a Cristo e não fazer delas nossos discípulos. Eu não estou aqui para fazer discípulos, irmãos. A minha função como pastor é levar vocês a Cristo. É só isso. Há muitos homens que têm usado da posição que têm, dos dons que Deus lhes deu, da sabedoria, dos recursos que Deus lhes deu, para atrair discípulos para si. Essas pessoas estão enchendo as igrejas com foto deles, querido. Santinhos com foto, entendeu? Tudo com foto, promovendo marketing o tempo todo. E aí a confiança da pessoa está nele e não em Cristo. Sem citar nomes. O cara tá doente aqui, já tentou tudo, não deu certo. Aí ele tem o fulano que tá lá em São Paulo. Embora tenha a igreja dele por aqui, ele tem que ir lá em São Paulo, porque tem que ser ele o cara que vai orar. Porque se ele não orar, o milagre não vai acontecer. Queridos, quando alguém pensa assim, essa pessoa está bem distante de Deus. Bem distante. A fé dela não está em Deus mais. Está na pessoa. Eu poderia falar disso aqui aos montes, mas o nosso tempo não me permite. A segunda lição, querido, é a atitude que convém a um pregador da palavra de Deus, que é de fraqueza, temor e grande tremor. Ao contrário de líderes evangélicos que buscam seu espaço exaltando a si mesmo, querido, exaltando os títulos, suas conquistas pessoais e seu sucesso financeiro, né, nós deveríamos nos voltar para Cristo, a independência dele, do poder de Deus. Irmãos, eu ouvi uma vez o Silas Malafaia esnobando o Paulo Júnior. Esnobando, sabe? Aquilo irmãos, é vexatório. Porque ele é um cara de sucesso, conhecido nacionalmente, com muitas igrejas, rico. Ele estava esnobando que o cara só tinha uma câmera da igreja dele e que a câmera só focava nele para não mostrar a igreja vazia. Ele reunido com outros pastores famosos, escarnecendo do cara assim na maior galhofo.
Não é papel para um homem de Deus, irmãos. Não é. Ainda que Paulo Júnior tenha criticado o olho, não é papel para um homem de Deus, irmãos. Não é. Eu vi o mesmo Silas Malafaia ostentando os recursos que tem, entendeu? Falando das viagens, essa coisa toda. Não é papel, querido. O nosso chamado não nos permite a isso, irmãos. Não nos permite a isso. A minha atitude tem que ser de fraqueza, de temor. Porque eu estou anunciando uma mensagem. Veja, a mensagem que eu estou pregando a vocês, ela pode dar salvação, mas ela pode condenar também. Ela pode ter cheiro de vida, mas também ela pode ter cheiro de morte, de condenação, querido. E eu não estou apto, irmãos, à altura de pregar uma mensagem como essa. Eu preciso reconhecer o meu lugar nesse negócio. Reconhecer a minha fraqueza diante disso. E saber que ou Deus me usa para pregar, irmãos, ou eu vou estar falando de mim mesmo, e falar de mim mesmo não tem nenhum futuro. E a última lição aqui, querido, talvez a mais importante lição, diz respeito à necessidade que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo. Olha, querido, eu não preciso desprezar a necessidade de preparação intelectual e o uso de retórica, mas nós deveríamos, como pregadores, buscar constantemente o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, para que a nossa pregação consista de fato, irmãos, em demonstração espiritual do poder de Deus. Eu sei, querido, que eu preciso do poder de Deus tanto quanto vocês. E talvez o nosso maior erro, o erro de quem prega e de quem ouve a pregação, é achar que basta ouvir, irmãos. Eu vou lá para ouvir. E às vezes você nem se prepara para ouvir. Às vezes você está aqui ouvindo, mas está com a mente divagando, entendeu? Você precisa, tanto quanto eu preciso, querido, do poder de Deus na hora da pregação. Lembre-se, irmãos, 2 exemplos que para mim são cruciais. Paulo, em Filipos, ele prega, e enquanto ele está pregando, o Espírito Santo vem sobre Lídia e abre o entendimento e faz com que ela entenda aquilo que Paulo está falando como palavra de Deus realmente, e o que eu li aqui agora lá na cidade de Tessalônica. Aqueles irmãos receberam a palavra como palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo lhes convenceu disso. Então vocês precisam do Espírito Santo enquanto estão ouvindo a palavra, para que a palavra chegue ao teu coração de fato no poder do Espírito Santo. Não é só o pregador que tem que se preocupar com isso. Querido, eu diria que uma igreja abençoada e uma igreja onde Deus vai falar é quando o pregador se prepara e busca realmente o poder do Espírito Santo. E eu posso dizer a vocês que eu faço isso, tá bom? E os irmãos também estão buscando o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder do Espírito Santo para receber a palavra de Deus. Aí nós temos um casamento perfeito, querido. O pregador está buscando, a igreja está buscando. Então é muito mais provável que o Espírito Santo se manifeste num ambiente como esse. É o que nós deveríamos fazer, irmãos. Uma vez que Deus fale contigo, querido, de maneira perceptível, de maneira clara, de maneira explícita, você nunca mais será o mesmo. Eu posso garantir a você. O nosso drama é que a mensagem, na imensa maioria das vezes, ela só alcança o nosso intelecto, ela não alcança o coração. E enquanto ela permanecer no intelecto, não haverá mudanças, irmãos. Ela tem que descer para o coração. E esse processo de descer para o coração, só o Espírito Santo pode fazer em ti. Então, nós deveríamos buscar isso nele. Tá bom, queridos? Nós encerramos por aqui, por causa do nosso tempo, já passou do tempo. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, irmãos, pedindo por isso, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, e que o Espírito Santo realmente nos habilite a ouvir a palavra, de maneira que a palavra mude a nossa vida, mude o nosso coração, no nome de Jesus. Pai,
nós oramos a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti, na esperança de que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Senhor, nós aprendemos, eu como pastor preciso do poder do Espírito Santo, mas os meus irmãos também precisam do poder do Espírito Santo, Pai. Nós não podemos confiar, Senhor, na sabedoria humana, no uso da retórica, em histórias que são contadas, em metáforas que são apresentadas, em analogias. A nossa confiança tem que estar no Senhor, no Teu poder, Senhor. Mas quem é digno disso, Pai? Quem é merecedor, Senhor, meu Deus, Pai, de que o Senhor fale ao nosso coração? É por isso que nós oramos a Ti, dizendo, Senhor, por Tua graça e misericórdia, abre o nosso entendimento, ilumina o nosso entendimento, faça com que a palavra chegue ao nosso coração no poder do Teu Espírito, Senhor, porque aí a nossa vida será transformada e o Teu nome será glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.